Quando a gente pensa no mundo, a gente pensa na América do Norte, América Central, América do Sul, Europa, África, Oceania, enfim, todos esses continentes espalhados. E cada continente tem a sua cor, a sua essência, o seu mar, alguns não têm mar, outros têm terra, e toda vez que a gente viaja, que a gente vai para algum lugar, é muito interessante. Se você vai de avião, quando você desce, os primeiros minutos que você está andando e caminhando naquela cidade, você começa a perceber. Às vezes te causa uma ótima impressão, às vezes te causa um certo receio. Porque o que que acontece? Cada lugar tem uma energia, cada lugar tem um pensamento coletivo. E nós, enquanto pessoas, nós somos pessoas muito espirituais. Nós somos seres humanos com uma capacidade espiritual muito grande de pensar, de sentir, de absorver as energias do universo, né? E às vezes do inconsciente coletivo, às vezes do lugar. Então, as pessoas, elas são criadas com determinados costumes. Então, quando você vai para um lugar, e se você é uma pessoa que já teve muitas encarnações, muitas vezes você recebe a energia daquela encarnação. Você fala, nossa, tenho a sensação de que já vivi aqui, que já passei aqui. Aí o outro vira e fala assim, por que eu estou triste? Por que eu estou sentindo uma tristeza tão grande? O outro, nossa, eu moraria aqui. E é muito interessante, Rodrigo, quando você chega num lugar e você sente e você se emociona, provavelmente você tem alguma ligação de alguma vida, de algum lugar com ela. Mas é sempre bom, depois que a gente volta dessa viagem com essa sensação, observar o que que acontece depois. Sabe quando você vai numa cartomante ou você faz o seu mapa astral e você pergunta para a pessoa: Ah, eu vou viajar, veja se essa viagem vai ser interessante. Da pessoa fala: Ah, vai ser interessante. E você vai resgatar alguma coisa. Então, quando fala em resgate, às vezes você vai lá buscar uma lembrança, buscar um sentimento, deixar um agradecimento. Então, nós somos pessoas que temos uma energia que a gente não lembra porque o plano espiritual nos tirou esse banco de memória. Mas o nosso inconsciente lembra. Eu vou te contar uma história é, que eu acho interessante assim. Eu atendi uma mulher e ela tinha feito algumas viagens, ela tinha viajado, ela morou em vários lugares e ela chegou para mim e ela falou: "Estou muito estranha, eu estou extremamente estranha." Daí eu falei: "Me conta essa história, por que que você está se sentindo assim?" Ela falou: "Ah, eu viajei muitas vezes, mas quando eu cheguei em tal cidade, eu senti que eu voltei muito estranha. Parece que parece que um espírito está me acompanhando e é um espírito que está muito aflito e tal, né?" Aí eu peguei um espelho pequenininho e falei para ela: "Olha o teu rosto no espelho, o que que você está vendo?" Ela falou: "Tô vendo eu." Eu falei: "Você vê mais alguma coisa em volta?" Ela falou: "Não, eu só tô vendo eu." "E quando você olha para você, o que que você sente?" Ela falou: "Nesse momento, eu sinto dúvida." Eu, e essa dúvida te leva a que lugar? Ela virou e falou assim: "Hoje eu tô insegura." E eu era uma pessoa que você me conhece, eu era muito segura, e de fato ela era. Daí eu virei para ela e falei assim: "Você tem a sensação de que tem uma sombra atrás de você, embora você não tenha visto no espelho?" Ela falou: "Tenho." Então, o que acontece foi o seguinte: nessa encarnação eu vou dar nome simbólico para ela, você é a Mariana. Mas suponha que nesse lugar que você foi a Vera. Quando você chegou nesse lugar, foi a partir desse momento que você começou a se sentir estranha, porque você encontrou com o ectoplasma da Vera. O ectoplasma da Vera acompanhou você, porque você fez um desdobramento de tempo. E aí o que que acontece? Você vai precisar trabalhar toda a energia da Vera e começar a limpar. Ah, mas como que eu faço isso? Eu falei: "Olha, eu vou te ensinar uns banhos de ervas, vou te passar umas orações e você vai fazer."
Tem uma oração do Arcanjo Miguel que é muito interessante, o que é os 21 dias, que eu sempre indico para as pessoas, porque é a mais forte que eu conheço no sentido de ajudar. E tem umas outras que eu vou passar. E aí você vai começar a falar para Vera que ela precisa sair. E essa tristeza e essa angústia que você trouxe desse lugar foi que você não conseguiu resolver uma questão. Então você encontrou a tua energia exatamente no momento em que essa Vera estava desesperada para resolver uma questão. Como a gente não sabe, e fazer regressão não é uma coisa fácil e precisa encontrar um profissional muito adequado, porque senão pode ser prejudicado. Então nós vamos fazer isso com um trabalho de oração. E aí eu passei umas receitas para ela, um banho e tal. 2 meses depois, ela não só melhorou, como a vida dela começou a evoluir. Então, eu senti que eu fui um pouco instrumento dela me contar essa história, de eu pegar a minha capacidade de analisar as coisas, de olhar. Por isso que eu trago um pouco de tudo, budismo, kardecismo, messiânico, porque todos esses ensinamentos, Rodrigo, eles vão me trazendo uma capacidade de ter uma sensação, de ter uma intuição e de conseguir levar também para a razão, conversando com a pessoa e entendendo os receios que ela tem, os medos que ela tem. E isso muitas vezes alivia, porque muitas vezes a pessoa tem uma sensação estranha e se sente estranho e ela não sabe por quê. Né? Agora, se você imaginar que o mundo que as encarnações são um prédio, então imagina que tem cada andar é um prédio seu. Sim. Imagina aquele prédio que tem um monte de escadas em volta e você, para ir para o outro, em vez de ir para o elevador, você vai pela escada. Então, quando você está nessa escada, talvez a energia dessas duas encarnações se encontre. E foi aí que ela encontrou a Vera. No caso dessa moça, ela encontrou a Vera, que era ela. Então, assim, quando você vai para um lugar, quando você vai não só para um outro país, não só para uma outra cidade, mas às vezes você vai para um lugar aqui, um bairro distante do teu, e você dá de cara com uma sensação. Então, quando você traz essa Entrou sensação. numa igreja, Num lugar, e você traz essa sensação. Ela, na verdade, ela é uma abertura para que. Então, por que ela me procurou? Ela poderia ter procurado muitas pessoas, mas ela procurou a mim, que tem uma certa sensibilidade para ter um entendimento sobre essas questões. E aí eu fui buscar como que ela se comporta, o que ela sentia antes, e aí eu cheguei nessa conclusão. Então, quando ela acessou a Vera, ela acessou o processo de cura. Por quê? Porque ela não vai curar a Vera, ela vai curar ela. Que cura é essa? Sabe aquela sensação que você fala assim: ah, eu sei andar, eu sei caminhar, eu sei voar, mas eu não sei nadar. Eu não sei nadar e eu também não quero aprender a nadar porque eu tenho medo de nadar. Então, quando você encontra a sua Vera, você encontra o quê? Um começo para você começar a curar o seu trauma. O trauma de medo de cair, de medo de avião. Então, é sobre isso, é sobre você entender aquela sensação estranha que de tempos em tempos volta quando você encontra uma situação e essa situação, de uma certa forma, ela está tão materializada que a energia dela, enquanto Vera em outra encarnação, estava ali tão parada que conseguiu acompanhar ela como se fosse um ser vivo. E isso é muito difícil de explicar. Eu não entendo de física tão profundamente, mas eu já vi isso, porque às vezes eu enxergo e tal. Algumas vezes os clientes chegam na minha casa, eu falo, pode entrar. E eu falo, os dois, porque eu sinto. E é muito engraçado, por exemplo, tem pessoas que têm o corpo muito aberto, né? Às vezes a pessoa não tem nenhum problema do passado, mas ela é um espírito tão aberto. Vamos supor, ela desembarca em Moçambique, por exemplo, ou em Cabo Verde, ou num país africano. Aí, no momento em que ela chega em algum lugar que tem muito a ver com a escravidão que houve no Brasil, ela começa a sentir um desespero, uma situação, porque assim, os escravos, antes
antes de vir para o Brasil, Serem vir para os lugares, transportados por eles ficavam em Cabo Verde, eles ficavam em Moçambique, eles ficavam em alguns lugares lá, algumas cidades, não lembro o nome da África. Então quando você chega ali e aquilo está preservado, porque eles ficavam ali para ser deportado para os lugares, para ser enviados, então ali, imagina a energia que tem aquilo. Imagina a energia. Então, quando você é um sensitivo, você pega aquilo. Quando você vai para a Alemanha, quando você vai para os países vikings, que foram vikings, se você tem uma vida, você vai sentir essa energia. Você vai sentir essa saudade. Então, quando você viaja e você tem uma sensibilidade, você sente. Agora, existem lugares, por exemplo, em que existem muitos espíritos que estão vagando, que ainda estão ali presos na Terra por algum motivo. Então, quando uma pessoa desembarca naquele lugar e ela foi cruel em outras vidas, esses espíritos passaram um tempo esperando essa vingança, né? É como a vingança do judeu, né? Tem aquele livro espiritual que fala a vingança do judeu, agora tem até uma peça. Então quando você vai olhar, você vai ver. Então, existe para tudo, Rodrigo. Existe o bem e o mal. Por exemplo, existe também uma história de uma pessoa que era muito triste, de repente ela chega num lugar, sei lá, da Itália, por exemplo, e ela se recorda que ela foi muito feliz ali, e ela volta, e essa felicidade vem junto com ela. Então não é só o positivo e o negativo. Depende como você está preparado, qual é o tamanho do seu espírito. Eu acredito que pessoas encarnadas, que têm muita raiva, que têm muita mágoa, que têm muita tristeza, que têm muita dificuldade de perdoar, porque já não é só a criação, não é só o sofrimento que teve na infância. Ela vem trazendo isso de muitos lugares. E às vezes isso pode acender ela para mais ou para menos, depende de como ela está recebendo essa energia, você entende? Então, quando você vai para um lugar, o lugar, a cidade, ele tem vida, ele tem situação. Tem cidades, por exemplo, que não evolui de jeito nenhum. Tem casas que ficam ali, por exemplo, aqui em São Paulo, né? Quantos lugares você conhece que já foi todo tipo de comércio e nada vinga? Sim. O que aconteceu ali? O que tem enterrado ali? Quando a gente fala tem enterrado, a gente imagina que tem um cemitério embaixo. Não é isso. É a dor. É uma dor que não foi transformada.